todos. Cumprimento os nobres, meus eminentes pares, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, desembargador Paulo de Tarso Dias Oliveira, eminente desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Cumprimento igualmente o meu amigo, procurador de justiça, doutor Francisco Gomes Ribeiro, Francimaldo Gomes Ribeiro. Cumprimento da pessoa pública presente, Aldir. Cumprimento os nobres advogados, advogadas aqui presentes, todos que nos acompanham, Força Policial, servidores, na pessoa da doutora Lorena, cumprimento a todos. Existindo quórum, declaro abertos os trabalhos da 23ª sessão da Terceira Câmara de Direito Privado, invocando a proteção de Deus, que o Senhor nos abençoe na direção dos nossos trabalhos. Coloco em votação a pauta, a ata da sessão anterior, da 22ª sessão da Terceira Câmara de Direito Privado. Como se manifestam os eminentes desembargadores? Pela ata da... Pela aprovação, presidente. De acordo com a ata, senhor presidente. Pela aprovação. Então, estando aprovado, declaro aprovada a ata da 22ª sessão. Passo a palavra à secretaria para a leitura dos processos adiados e retirada de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta, o 2 da ordem, apelação cível 0202375, dígito 33.2023.8.06.0101. Apelante Heleneida Rodrigues de Souza e apelado Banco do Brasil S.A. 151 da ordem, agravo interno cível 0632605, dígito 05.2023.8.06.0000/50.000. Agravante Banco Bradesco e agravado Ministério Público do Estado do Ceará. Adiado 100, apelação cível 02033, dígito 83.88.2022.8.06.0001. Apelante BV Financeira e apelada Araceli Fernandes Vieira Nogueira. 106 da ordem, apelação cível 0207479, dígito 83.2021.8.06.0001. E o 138, que havia pedido de sustentação oral, também foi adiado. Apelação cível 0056-188, dígito 41.2021.8.06.0064. Apelante Raimundo Praciano de Castro, apelado Financeira Itaú CBD SA, apelado Banco Itaú Card e apelado Serasa SA. Obrigado, doutora Lorena. Passemos, então, aos processos que solicitaram sustentação oral. Chama a julgamento o processo da pauta número 113. Trata-se da apelação cível 018-45-53-79-2019-0001, tendo como origem a 35ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Apelante e apelado, Suelen Cristine de Oliveira Lima. Apelante e apelado, Apivida Assistência Médica Limitada. Processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Solicitou sustentação oral por parte da apelante apelada Suelen Cristine de Oliveira Lima, a doutora Vanessa Maia. Presente, doutora Vanessa, aqui presente para sustentação. Senhor presidente, em relação à apelação da senhora Suelen Cristine, nós temos provimento parcial. Parcial por quê? Porque é apenas fixar os danos morais em R$5.000. Não sei se a doutora ainda tem interesse na sustentação oral. Tem? Pois não. Pois não. Então, doutora Vanessa, a Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Pela ordem, senhor Pois presidente, eu sou impedida nesse processo, porque é contra a Unimed. É a Pivida. É. Certo. Então, com a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental de 15 minutos, doutora Vanessa. Bom dia a todos. Inicio cumprimentando os ilustríssimos desembargadores aqui presentes, as autoridades, os colegas advogados e serventuários da Justiça. Hoje estou aqui ocupando a tribuna pela recorrente Suelen Cristina. Recorrente recorrida, vou referir-me a ela como autora recorrente. Ela ingressou com a presente ação solicitando reembolso de despesas médicas realizadas por exames para diagnóstico do câncer, que ela realizou de forma particular em razão da indisponibilidade da rede credenciada do Apivida.
Solicitado o reembolso, a Apvida negou e ela ingressou solicitando esse reembolso e indenização por danos morais, não só pela negativa, principalmente porque houve um erro de laudo médico de um exame realizado dentro das dependências do Hospital Antônio Prudente, do Hospital Apvida, em que levou a mastologista a um diagnóstico errado de câncer de mama com metástase hepática, um câncer terminal. A autora teve um abalo emocional enorme, né? A sobrevida de um câncer metastático, do câncer de mama metastático é de até 2 anos. Né? Então, o dano moral foi principalmente com relação a esse laudo errado. O Apvida, em sede de contestação, alegou a inexistência de provas da indisponibilidade, não havia provas de negativa de autorização, que foram autorizados, só não foram realizados. E, com relação ao laudo, o laudo estava anexo, mas alegou que ela não anexou as imagens. As imagens, Excelência, ficam no sistema do Apvida, não é fornecida aos pacientes as imagens do exame. E ainda falou que o Apvida custeou todo o tratamento, como ele custeou tudo, apenas esses exames não reembolsados não seria uma conduta ilícita. Na ocasião da sentença, o juízo de primeiro grau não inverteu o ônus da prova, apesar de ser uma relação consumerista, considerou que a autora não juntou as provas da indisponibilidade da rede credenciada. Ou seja, além de não inverter, ainda exigiu uma prova negativa da autora, né? E excessivamente onerosa. E considerou que ela fez os exames particulares por livre deliberação. Pois bem, a autora, quando soube da ultrassom que sugeria câncer de mama, foi a mastologista que solicitou uma série de exames. Ela foi ao setor de autorização do Apvida pedir autorização. Foram autorizados. Lá ela pediu a lista da rede credenciada. E lá mesmo ela foi ligando para as clínicas para fazer o agendamento. Os agendamentos eram para fevereiro, isso era em novembro, mais de 2 meses de espera. Além de clínicas que já não estavam mais credenciadas. Desesperada, ela apelou para familiares e amigos e fez particular para ter o diagnóstico. Todos sabem que o câncer, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura. Ninguém esperaria. Se o próprio SUS é obrigado, pela Lei 12.732 de 2012, a efetuar os exames diagnósticos no prazo de 30 dias, não é razoável que um beneficiário de plano de saúde tenha que esperar mais de 2 meses para realizar exame na rede privada. Com relação ao dano moral, o juízo de primeiro grau entendeu inexistente porque o plano de saúde, em seu entendimento, agiu em consonância com as normas administrativas. Em embargo de declaração opostos, foi solicitado que fundamentasse a respeito do laudo errado. A sentença foi mantida, sem maior aprofundamento da questão. Ambas as partes apelaram. O Apvida, por sua vez, pede a improcedência total da ação, não aceita pagar nem o preço tabelado que o juiz determinou. O juiz determinou que fosse reembolsado pelo valor de tabela, né, da tabela do plano. E a autora, em sede da sua apelação, vem requerer que o reembolso seja realizado de forma integral, porque a rede credenciada estava indisponível, porque ela procurou todas as clínicas credenciadas pelo Apvida e nenhuma ofertava uma data de exame em prazo razoável. Além do mais, a lei que rege os planos de saúde fala que na indisponibilidade, o plano de saúde deve reembolsar, e não fala em reembolso parcial. A lei fala em reembolso, portanto, deve ser realizado de forma integral. Com relação ao dano moral, venho aqui fazer um breve resumo para que Vossas Excelências entendam o abalo moral, o abalo emocional sofrido pela autora. Dentre os exames que ela realizou, a tomografia computadorizada revelou nódulos no fígado, e foi por isso que a mastologista falou do câncer terminal. Ela, com 34 anos de idade, achando que a morte era iminente, eu digo nós porque eu também participei da cota, fizemos uma cota para ela ir se despedir do sobrinho, que já fazia 5 anos que não via, e na volta iria contar para a mãe dela. Nesse intervalo de 1 semana, os amigos inconformados com o diagnóstico pegaram todos os exames e levaram para especialistas, até que um radiologista viu a tomografia realizada em abril, cujo laudo era normal, e disse: esses nódulos já estavam aqui em abril.
o laudo está errado. Esse laudo que levou a mastologista a dar esse diagnóstico fatal para ela. Então, a mastologista viu e disse, isso muda tudo. Ela precisa fazer um PET scan para a gente confirmar que o câncer dela é primário. Câncer primário, chances de cura são enormes. O prognóstico é diferente, o tratamento é diferente. Nenhuma clínica era credenciada pelo Apvida para fazer o PET scan. O PET scan custou R$ 4.500, mais uma cota de familiares e amigos. Ela fez esse exame, foi comprovado o câncer primário, foi comprovado o erro do laudo realizado nas dependências do Apvida. Para se ter ideia da metástase hepática, em 2020, a mãe dela, a mãe da autora, teve câncer de mama em 2008, estava em remissão por todo esse tempo. Ela foi diagnosticada com câncer de mama com metástase hepática em outubro de 2020. Ela faleceu em 7 de janeiro de 2021. 3 meses. A mãe dela, depois do diagnóstico, só durou 3 meses. Foi esse o diagnóstico que foi dado para a autora. A indenização por dano moral se faz necessária, excelências, principalmente pelo seu caráter pedagógico contra o Apvida. O Apvida continua praticando condutas ilícitas contra seus beneficiários, e digo com propriedade, porque esta autora aqui, esta autora recorrente, foi diagnosticada com metástase óssea de câncer de mama, precisou fazer um PET scan novamente e o Apvida negou. Foi necessário ingressar com ação de obrigação de fazer, que está em trâmite no 13º Juizado Especial, número 3.56258 de 2024, e o Apvida cumpriu a liminar após 4 dias de descumprimento. Não é à toa também que em vários veículos de comunicação foi noticiado que o Apvida tem sido investigado pelo MP por descumprimento de decisões judiciais. A indenização por danos morais, excelência, é patente. O dano invocado para a minha cliente foi enorme. O abalo emocional sofrido foi enorme. E hoje ela está dependendo novamente do plano de saúde. Todo ano vai precisar fazer um PET scan. E a gente imagina que todo ano vai ser a mesma celeuma. Vai ter que ingressar judicialmente para que o Apvida cumpra com suas obrigações legais. É por conta disso que eu estou aqui, pedindo para que os recursos de apelação sejam conhecidos, que a apelação do Apvida seja totalmente improvida e que seja provido o recurso de apelação da cliente, da autora recorrente, e que sejam os exames reembolsados integralmente e que seja dada uma indenização por danos morais que seja compatível com a capacidade econômica do Apvida e que, portanto, seja dado os R$20 mil a título de danos morais. Obrigada. Muito obrigado, doutora Vanessa. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Paulo de Tarso. Pois não, senhor presidente, muito obrigado. Passo a ler aqui a proposta de emenda no seguinte sentido. Direito civil, processo civil, apelações cíveis, plano de saúde, paciente portadora de neoplasia maligna, câncer de mama, estágio 4, CID-10, C50. Necessidade de realização do tratamento prescrito. Negativa da operadora em fornecer os procedimentos prescritos pelo médico assistente. Ilegalidade, situação emergencial, hipótese excepcional enquadrada no artigo 11 e no artigo 35C, inciso 1, da Lei nº 9656 de 98. Cobertura devida, recusa infundada, recomendação comprovada por atestados e relatórios médicos, presença da verossimilhança das alegações da paciente e do fundado receio do dano reparável e de difícil reparação. Reembolso devido, apelo da operadora conhecido e desprovido, apelo da consumidora conhecido e parcialmente provido para fixar os danos morais em R$5 mil. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, eminente relator. Como voto o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Senhor presidente, eu acompanho o nobre relator. Como voto a eminente desembargadora Maria Regina Câmara. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Eu acompanho o voto do eminente relator. Passo, então, a proclamar o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento para a operadora e parcial provimento para a consumidora. Muito obrigado, doutora Vanessa. Passamos, então, ao próximo processo.
Chama a julgamento o processo 86 da pauta. Maurício. Trata-se da apelação cível 017-0288, traço 82, 2013.0001, de origem da 27ª Vara Cível de Fortaleza. Apelante Cleide Ferreira Silva. Apelado Premium Comércio de Veículos e Peça Limitada. E também como apelado Venco Motores do Brasil, Importação e Exportação de Veículos Limitado. Processo de relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Solicitou sustentação oral o eminente advogado doutor Maurício Bezerra, por parte da apelante. É isso, doutor Maurício? Podemos então, continuar, doutor Paulo? Sim, pois não. Doutor Maurício, o senhor dispensa a leitura do relatório? Obrigado. O senhor, então, tem tempo regimental de 15 minutos para a sustentação oral, doutor Maurício. Demais desembargadores aqui presentes, o doutor Raimundo Nonato da Silva Santos, que já está aqui, doutora Maria Regina Câmara, que é bom apreço da primeira vara de família. Obrigada. Né? Desembargadores aqui presentes, né? Excelentíssimo Procurador de Justiça, também aqui presente, meu bom dia. Defensor Público, doutor Valderi, representante da Defensoria Pública, ilustríssima coordenadora da terceira Câmara de Direito Privado, doutora Lorena Monteiro de Oliveira, serventuários, advogados e demais presentes nesta sessão, a todos, bom dia. Senhor, é sempre debatendo que a gente continua se aprendendo. Eu sempre venho debater quando é preciso. É tanto que eu corri, porque não foi de pauta, tinha que ser feita a publicação para um dia antes a gente pedir a sustentação oral de preferência. Então, não tinha. Até meia-noite não vi. Vinha, porque eu gosto de cooperar com o Poder Judiciário, porque se eu não viesse ver esse julgamento, eu ia entrar em nulidade. Então, que não aconteça mais isso, eu corri para chegar a tempo. Certo? Então, senhores, trata-se aqui de uma apelação, de um recurso de apelação civil em ação redibitória com obrigação de fazer com dano morais, dano materiais e pedido de atestação de tutela. Recurso esse interposto pela parte autora promovente, Cleide Ferreira da Silva, em desfavor das partes promovidas, Prêmio Comércio de Veículos de Peça Limitada, Venco Motor do Brasil, Importação e Exportação em Veículos Limitados. Esta representada aqui, a doutora Cleide, por este advogado aqui presente, Maurício Bezerra, onde na apresentação fora julgado, lamentavelmente, improcedente dos pedidos da autora e, consequentemente, foi julgado extinto, feito com fluxo no artigo 4871 do novo TPC, pelo juiz da 20ª Vara Civil de Fortaleza, que foi desencontro a vários julgados que tem nessa Câmara de Direito Privado igual o teor desse nosso pedido, certo? Então, senhores, surge da de Vossa Excelência da subsistência do recurso de apelação recursal, onde essa senhora se dispôs a comprar um carro que achou que era bonitinho, pequenininho, QQ3, vem aquele amarelinho pequenininho de uma fábrica chinesa, se empolgou, comprou. Lamentavelmente, 0 quilômetro, com pouco dia de recebido, deu problema. Essa senhora levou 17 vezes esse veículo à concessionária. Isso não se espera da sabedoria do homem mediano, que comprar um carro novo, você vai levar 17 vezes para com defeitos apresentados constantemente. Isso é para carro usado. E leva-se para concessionária na garantia da revisão de 10, de 15, de 20, isso aí. E não como se foi o sofrimento que a senhora passou, ainda até hoje com o carro parado lá, todo se enferrujando, sem poder rodar, por causa de uma absurda sentença prolotada pela Justiça Federal, né? E pior, essa mulher me cobra porque foi indicado por uma que eu ganhei contra a Volkswagen, do mesmo jeito, epsilito. Doutor Maurício, você ganhou o processo da menina e o meu está desse jeito, e essa morosidade toda. Não me fale com morosidade. Eu já reclamei aqui do Conselho Nacional de Justiça quando esteve aqui. Então, senhores, ela hoje está numa situação difícil, queria pegar o carro lá no meu escritório, ou então lá na minha casa, que eu não aguentava mais com esse carro que não presta, né? Então, senhores embargadores, tenho a dizer que o presente recurso de apelação civil interposto pela parte promovente merece reparo. A decisão absurda, constante na referida sentença, prolatada às folhas 294, 304 dos autos. Sentenciada pelo juiz monocrático, em que pese a sua sapiência jurídica, claudicou forte e julgou improcedente a apresentação redibitória, com a obrigação de fazer o dano morais.
No presente processo, ela é de alta consistência jurídica, a peça Rexal, onde nota, senhores embargadores, que é fácil deslinde a questão Rexal, tendo em vista que a peça Rexal se trata de questionamento nos termos da sentença recorrida, onde, mesmo tendo sido considerado o vício redibitório, que está escancarado nos autos, né, o dano e na configurada falha da prestação de serviço através das empresas promovidas e recorridas, que, apesar da mal-assinada decisão do juiz monocrático, não restaram dúvida nos autos de que a autora apelante afirmara ter adquirido o veículo no dia 30 de 10 de 2011, um automóvel de marca Chery, modelo Chery QQ3.0, modelo 2011-2012, de cor amarelo, de placa OCT 1008, Ceará. 0 quilômetro. Ela recebeu da concessionária esse carro em estado novo, no 0 quilômetro, né? Que da Prêmios, concessionária Prêmio Comércio e Veículos, aqui na Santana Júnior, lá embaixo, perto lá da Papicu, e que em pouquíssimo tempo de uso, o veículo apresentou vários defeitos. A autora recorrente levou o carro à concessionária por nada mais, nada menos, senhores desembargadores, 17 vezes, para que os problemas fossem resolvidos. E os defeitos sempre voltaram a aparecer, no que, no dia 13 de 6 de 2013, ajuizou a apresentação requerendo a substituição do bem, em razão dos vícios redibitórios, além da indenização por danos morais e materiais, configurando excesso passivo de reparação por danos morais anímicos, onde somente a juíza sentenciante não enxergou quem incorre em conduta ilícita passivo de gerar o dever de indenizar, que redundara em considerável prejuízo patrimonial e material à autora. É que tal decisão absurda, exarada pelo juiz monocrático, senhor, por quanto referida à decisão de improcedência de ação, se encontra desassociada das provas robustas, em conteste e unissoma do vício redibitório apresentado pela autora recorrente, contrária à prova dos autos, e insuficiente para sustentar a mal-assinada decisão de improcedência da referida ação, no caso em teste, pois tal decisão não encontra amparo na jurisprudência de nossos tribunais pátrios, do Superior Tribunal de Justiça, STJ e do Supremo Tribunal Federal. Senhores embargadores, a absurda sentença de improcedência de folha 294-304, que fora prolatada com base unicamente no malfadado e tendencioso laudo pericial de folha 235, quer dizer, um laudo feito do carro que comprou zerado em 2011, fazendo um laudo em 2014. Quem já passou esse carro? Como é que você vai emitir um laudo desse? Que ela utilizou, porque ela utilizou sempre dando problema, fica no meio da rua, no prego, reboque, etc. Tal. Isso é expectativa. Quem comprou um carro novo? Né? Perícia essa rebatida pela parte autora, que não mais fazia necessário, tendo em vista que o veículo fora adquirido em 2011, ação interposta em 2013, perícia deferida em 2016. Quer dizer, 5 anos, né? Só realizada 4 anos depois, no dia 8 de agosto de 2002. Isto é, quer dizer, um veículo de uso adquirido há quase 9 anos, no que facilmente, sem muita dificuldade, somos forçosos a reconhecer que o veículo objeto danado ao tempo da interposição da ação, 13 de 6 de 2013, já não estava em condições de uso ao tempo em que se deveria ter havido a produção da prova em 2014, pois apresentava vários defeitos, vícios, em que esses nunca foram sanados no prazo da garantia que findou em 2 de novembro de 2014, sendo este vício de defeito parcialmente solucionado pela autora depois que ficou sem ele, sem beira, pusou para outra oficina, após o termo da garantia, antes a necessidade de se locomover de casa para o trabalho, que era professora. Uma professora ia dar aula, ficava no prego, perdia aula, ficava os alunos. Né? É isso, lazer e outros. Bem como não podia se desfazer do veículo, quer dizer, ainda mais sem sentido e desnecessária malfadada perícia ao tempo de sua redação. E sim que ao interesse da lei, são os fatos pretéritos, com 17 idas e vindas da concessionária, com o veículo apresentando vários defeitos, em 4 vezes sendo ele mesmo sendo rebocado a guincho, quer dizer, foi preciso ficar no meio da rua, ligar para a família, passou a morrer. Isso é um absurdo, a sentença dessa. Nesse aspecto, senhores desembargadores, para comprovar suas alegações contidas na peça recursal, a demandante recorrente afirmou que levou o veículo pela primeira vez à concessionária, apresentando defeito com 10 quilômetros. Como é que você compra um carro novo, zero, com 10 quilômetros, já apresenta defeito? Né? Pela segunda vez, a concessionária apresentando defeito com freios travando, com 150 km. Pela terceira vez, a concessionária apresentando vários defeitos, com 4.000 km. Pela quarta vez, a concessionária vários defeitos, com 9.152 km. Pela quinta vez, a concessionária apresentando vários defeitos, com 12.229 km. Pela sexta vez, a concessionária apresentando defeito, com 12.996 km. Pela sétima vez, a concessionária apresentando defeito, com 12.000. Pela oitava vez, a concessionária apresentando defeito de 13.303 km. Pela décima vez, apresentando defeito. Pela 11ª vez, defeito. Pela 12ª feira, a concessionária apresentando um defeito.
Pela 13ª vez, a concessionária apresentando novamente defeito. Pela 14ª vez, apresentando defeito com 18 mil e tantos quilômetros. Pela 5ª vez, a concessionária. Pela 16ª vez, a concessionária. Pela 17ª vez. Quer dizer, foram 17 idas e vindas à concessionária. Quer dizer, como é que não fica a mente dessa pessoa comprar um carro novo e trazer tanto prejuízo para essa senhora, né? Há veemente indício nos autos que em menos de um ano a autora compareceu 5 vezes à concessionária, enquanto o razoável é que durante 1 ano ou 2 anos o veículo frequente a oficina a cada 10 ou 15 mil quilômetros, apenas para fazer as revisões periódicas de praxe que vem no manual do carro, né? Da garantia. Após esse período, a autora levou o carro à oficina da concessionária nada menos por 8 vezes, usando carro defeituoso, impondo o uso de serviço de táxi, ônibus, carona, para deslocar do seu trabalho como professora, chegando atrasado para dar aula, compromisso de lazer. Assim, nota-se que o veículo, na época que foi adquirido, no dia 30 de 10 de 2011, e recebido no dia 3 de 11, na condição de carro novo e 0 quilômetro, acabado de sair da fábrica, um carro novo, acabado de sair da fábrica, não sendo aceitável que não esteja em perfeitas condições de uso e funcionamento e consumo dele. Eis que a autora recorrente e consumidora teve que se dirigir incessantemente à concessionária por um certo lapso temporal entre 3 de novembro de 2011 até 5 de dezembro de 2014, relatando sempre os mesmos problemas nos mesmos locais, conforme observado demais. À medida em que o carro comprado à época, apesar de ser novo, senhores, apresentou falhas em pouco tempo depois de adquirido, visto que não foram solucionados pelas empresas apeladas, contrariando a expectativa de quem compra um veículo 0 km. Naturalmente, espera não ter problema, estando evidente, portanto, que além do que o veículo sempre deixando a autora no prego, em vias e sendo rebocado para a concessionária, que for restado evidente transtorno sofrido. Restar assim, senhores desembargadores, caracterizado dos autos vícios e defeitos de qualidade do serviço adquirido pela autora, que, embora não impossibilitado por completo a sua utilização, tornou-se inadequado, frustrando seus limites e expectativas do consumidor, no caso de teste, ficaram confirmados que não tendo esse vício sendo sanado no prazo de 30 dias, desde a sua contestação, cabível a substituição do veículo por outro veículo similar, ou do mesmo preço, né? Aplicava as partes, está no artigo 18 do Código Consumerista, que diz: os fornecedores de produto e consumo durável ou não durável respondem solidariamente pelos vícios da qualidade que torna impróprio, inadequado ao consumo a que se destina ou liminou o valor. Não sendo, aí vem o parágrafo primeiro, não sendo sanado o vício no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternamente a sua escolha, que é a substituição do produto, que é o primeiro, por outro da mesma quantidade. Restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas. Abatimento do preço processional. E que eles são impróprios para consumo. Também o artigo 411 do Código Civil trata dos vícios redibitórios, que diz: a coisa recebida em virtude do contrato cumulativo por ser rejeitada por vício ou defeito oculto, que a torna imprópria ao uso e a destinada, ou lhe diminui o valor. O Código de Defesa do Consumidor, excelência, prevê a responsabilização do fornecedor quando comprovada a sua culpa de vício de qualidade do produto, não importando sua relação direta ou indiretamente contratual ou extracontratual com o consumidor. Nesse passo, senhor, está caracterizado o vício da qualidade do veículo adquirido pela autora, que, embora não impossibilidade de completa utilização, tornou inadequado, frustrando a legítima expectativa do consumidor. E não tendo sido vício sanado nos 30 dias, entendendo que o mais correto seja a determinação pela substituição da concessionária ou fabricante requerida, apelado, de veículo de outro novo, igual modelo, então devolver pela quantia que realmente ela desembolsou nisso aí. E aqui eu citei na petição, senhores, entendimento judicial e no insumo dessa segunda, terceira e quarta Câmara, de vários itens aqui, que foram julgados procedente igual à nossa ação, né? Temos aqui o primeiro processo 01-48-439-88-2012, pela terceira Câmara Civil Privada, Belfort Automóvel, concessionária Peugeot, processo 03-50-38-17-2015, segunda Câmara de Direito Privado, Hyundai Motor, Fasa Motores, processo tal 05-50-908-42, segunda Câmara de Direito Privado, CRAS Automóvel Brasil Comercial Distribuidora de Automóvel CDA, processo 021-52-74-2013, segunda Câmara de Direito Privado, Ford Motor Companhia. Quer dizer, está aqui até mais ou menos 12 que foram julgados no âmbito dessas câmaras cíveis e antes de direito privado. E assim, no contexto, fato probatório, condições dos autos, quer dizer, inarradável a conclusão do dever de indenizar da Venco Motores Brasil Importação e Exportação, que é a fabricante Chery no Brasil, e da Prêmio Comércio de Veículos, pelos danos morais e materiais diante das falhas do serviço. Confiando na imparcialidade ímpar que é desse nobre e honrado doutor desembargador relator, doutor Paulo Litácio Pires Nogueira, e por seus pares aqui presentes,
dessa terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, a presente sentença confirmada pelo juiz da CUT, essencialmente não obteve o acerto, ou de claudicou forte e julgou mal o processo da parte autora reconhecida pela improcedência, no que certamente, sem sombra de dúvida, nesta seara, diante dos vários procedimentos precedentes, assim, dos precedentes acima, em caso análogo, destacado, não terá albergue para julgado monocrático de improcedência e que, com certeza, será julgado o recurso de apelação civil totalmente procedente, com a reforma da sentença para dar seu provimento ao apelo, com a conexão da Prêmios, Comércio e Veículo de Peça Limitada, a Veículo Motores Brasil Importação, na substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeita condição de uso, ou na restituição da quantia paga monetariamente autorizada, sem prejuízo de eventuais perdas de dano morais mentais, bem como custos processuais, é honorário advocatício, do artigo 133 da Constituição Federal, artigo 85, parágrafo 2º, inciso 1 a 4, 10º, 1014 do novo Código de Processo Civil, e artigo 22 seguinte do Código da Lei 8.904/94. Essas são a nossa sustentação oral. Espero que os senhores, comparando com todos que foram julgados em caso ipsiliter, seja julgado totalmente procedente do nosso pedido. E aqui é a nossa sustentação e agradeço a minha falação. Muito obrigado, doutor Maurício. Passo então a palavra ao eminente relator para o seu voto. Senhor presidente, só um minuto, porque Pois o não. computador reiniciou aqui de uma hora para outra, Pois não. mas está dando certo. aqui. Aguardemos Só um então. minutinho. Deu 86. Pois não, senhor presidente, eu então passo Pois a não, com a leitura palavra, da Vossa proposta Excelência. de emenda. Direito civil e processual civil, apelação civil, ação redibitória com obrigação de fazer, combinado com danos morais, materiais e pedido de antecipação de tutela. Direito do consumidor, venda de veículo 0 km. Vícios de qualidades do produto não demonstrados, prova pericial que não demonstra qualquer irregularidade, seja vício ou defeito a justificar a substituição do automóvel. Ausência de prova dos fatos constitutivos dos direitos autorais, parte autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Artigo 373, inciso 1 do CPC. Problemas sanados dentro do prazo previsto pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência do dever de indenizar, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, é assim como eu voto, senhor presidente. Obrigado, eminente relator. Como voto, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Acompanho o relator, presidente. Como vota a eminente desembargadora Maria Regina Acompanho Câmara. o relator, excelência. Obrigado. Então, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, doutor Maurício. Chamemos, então, o próximo. Processo 67 da pauta. Trata-se da apelação civil 0002-298-74-2018.0071, de origem da primeira vara civil da comarca do Crato, tendo como apelante Maria Elia Leite Moreira, como apelado Romeu Rairon Araújo Batim, da processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Solicitou sustentação oral o eminente advogado doutor João Victor Duarte Moreira. Presente. Perfeitamente, excelência. Estou aqui na sessão virtual. Bom dia a todos. Bom dia. Podemos então, doutor Paulo, começar? Doutor João Victor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Claro, excelência, dispenso sim. Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental de 15 minutos para sustentação oral. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta Câmara, doutor Marcos William Leite de Oliveira, doutor Paulo de Tarso, doutor Raimundo Nonato, doutora Regina, doutor Alderi, doutor Francisco Mauro. Bom dia a todos, aos serventuários da Justiça. O processo que trazemos aqui a julgamento hoje é um processo cuja discussão ela é eminentemente processual e bastante objetiva e simples. Serei, inclusive, muito breve aqui na minha sustentação oral, diante da simplicidade da discussão que a hora se observa. Foi ajuizado pela senhora Hélia, ainda em primeira instância, sob o patrocínio de um outro colega, uma ação monitória, tá, visando recuperar valores que ela perdeu
em uma reforma em seu domicílio, especificamente lá na área de jardim e paisagismo, que era fornecido pela empresa aqui apelada. E aí foi ajuizada a ação monitória, foram opostos embargos monitórios, e o juiz, ao final, resolveu por dar provimento aos embargos, e essa é a sentença recorrida, e extinguir o processo sem resolução do mérito. Esse foi o entendimento do juízo da primeira vara da comarca do Crato, por entender ali, desembargador Paulo de Tasso, que haveria um procedimento errôneo naquela situação. Qual é o objeto, portanto, do nosso recurso de apelação, assumir já o caso nesta fase? É exatamente de indicar que houve aqui uma violação à ideia da surpresa, né? O juiz poderia, e o CPC, no artigo 317, diz isso, que o juiz, antes de proferir uma decisão sem resolução do mérito, pode conceder à parte, né? Deverá conceder à parte a oportunidade para corrigir o vício. E aí, quando passamos ao regramento da ação monitória, da mesma forma, há a disposição lá no artigo 700, parágrafo 5º. Havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o juiz deverá intimá-lo para querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. E isso não foi feito. O juiz resolveu, portanto, de logo extinguir o processo, poderia tê-lo feito, ter intimado a parte, ora apelante, para emendar a inicial e, portanto, apresentar ali o procedimento adequado, se assim o fosse, mas ele não o fez, preferiu extinguir de logo, sem resolução do mérito, o processo, quando, em arrimo aí ao CPC, há duas disposições claras de que o juiz deve fazer. E quando consultamos a doutrina sobre o mesmo tempo, ou sobre o mesmo tema, o Fred Didier Júnior, ele diz que o juiz tem o dever de examinar o mérito da causa, só não fazendo quando observar obstáculo intransponível. Eu trago, inclusive, essa citação no bojo da apelação. No mesmo entendimento, Daniel Assunção Tavares diz que cabe ao juiz fazer o possível para evitar uma sentença sem o julgamento do mérito. Portanto, é uníssono não só a disposição do Código de Processo Civil, mas da doutrina, de que se deve evitar proferir julgamento sem resolução do mérito quando você não tem um obstáculo intransponível, e aqui não se tinha na espécie, né? Então, a apelante maneja o presente recurso perante esta egrégia Câmara de Direito Privado, no sentido de que seja reformada a sentença, possibilitando-a, nos termos do artigo 700, parágrafo 5º, se assim entender pertinente, emendar a petição inicial para a modificação do rito, é uma disposição em lei, e que, assim o feito, alcance nova fase de julgamento. Então, o pedido da hora apelante cinge-se nesse sentido de reforma da decisão de primeiro grau, que viola dois dispositivos claros e expressos do CPC, que impõem ao magistrado e não orientam o magistrado no sentido de buscar sanar aí o suposto vício. É nesse sentido, portanto, que a senhora Maria Hélia, ora recorrente, pleiteia a esta egrégia Câmara a reforma da sentença. Fico grato pela oportunidade da sustentação oral e fico no acompanhamento aqui do restante do julgamento. Muito obrigado, doutor João Vitor. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Paulo de Tasso, para proferir seu voto. Pois não, senhor presidente, esse feito no primeiro grau foi extinto no momento do julgamento da ação monitória, através dos embargos. Então, passa a leitura da proposta de emenda. Apelação, sentença de procedência dos embargos monitórios e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 1 e 6 do CPC. Recibo de pagamento de prestação de serviço não realizado totalmente. Abrandamento do conceito de, entre aspas, prova escrita sem eficácia de título executivo. Todavia, o documento escrito apresentado não se mostra como um meio hábil para o processamento da via eleita. Então, estou votando pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Muito obrigado. Como voto, o eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Com o relator, presidente. Como voto, a eminente desembargadora Maria Regina Câmara. Acompanho o relator. Muito obrigado. Então, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Muito obrigado, doutor João Vitor. Obrigado, excelências. Um bom dia de trabalho. Bom dia, obrigado. Chama a julgamento o processo 86 da pauta. 87, perdão. 87. Trata-se da apelação cível 01.20.544-11.2019.0001,
de origem da 39ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, tendo como apelante Juliana Queiroz Fialho, como apelado Bradesco Saúde S.A., processo da relatoria do eminente desembargador Paulitácio Pires Nogueira, solicitou sustentação oral doutor Jaime Anderson Amaral de Morano. Presente, doutor Jaime. Podemos então, doutor Paulo? Doutor Jaime é pelo apelante, é isso? Pelo apelante, não é isso? Nós estamos reformando a sentença de primeiro grau, senhor presidente. Como? Tá. Reformando. Reformando? De acordo com a apelação. Teve uma por parte da Juliana e outra por parte do Bradesco. Ok, podemos continuar. A doutora Juliana vai fazer a sustentação oral? Nós estamos A Juliana é a apelante, né? Apelante, eu represento a Juliana. A Juliana, pois não, eu pensei que era o... Ok. Então, podemos continuar. Doutor Jaime, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, Vossa Excelência tem 15 minutos para sustentação oral, período regimental. Ok. Excelentíssimos senhores desembargadores, desembargador-presidente, desembargador-relator, membro do Ministério Público, a Defensoria Pública, demais serventuários da Justiça e colegas advogados que se encontram aqui no recinto. A ação trata-se de uma ação de obrigação de fazer, combinada com danos materiais e danos morais, em que a senhora Juliana, a autora, ela é dependente e segurada do contrato firmado pelo seu genitor e representante com a recorrida Seguro Bradesco. Não se trata de plano, né? Se trata de um seguro-saúde. Então, no ano de 2012, aos 22 anos, sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico, tendo sido diagnosticada com tetraparesia. Desde então, vem travando uma luta extrema pela sua recuperação, inclusive enfrentando empecilhos impostos pelo seguro. O que motivou nós adentrarmos com a ação. Diante do estado de saúde dela, tentando, dentre várias terapias, foi indicado o tratamento pelo método TheraSuite. Entretanto, esse referido tratamento foi negado pela recorrida, tendo esta recorrente enfrentado diversos constrangimentos e abalo emocional. Por meio da ação, foi conseguido a liminar, foi deferido a liminar do tratamento pelo método TheraSuite, certo? E com, inclusive, manifestação do Ministério Público em primeira instância pela procedência dos danos materiais e dos danos morais, conforme trecho colacionado na nossa apelação, mas, infelizmente, a sentença de primeiro grau merece reparo pelo fato dela ter sido parcial procedência, ter dado só parcial procedência, reforçando o cumprimento da liminar, da obrigação de fazer, dando os danos materiais, mas não concedendo os danos morais que foram pleiteados na alçada de R$50 mil. Então, essa sustentação e a nossa apelação é exatamente para suplicar para vossas excelências a condenação da recorrida nos danos morais. No caso em apreço, a senhora Juliana sofreu, no ano de 2012, aos 22 anos, um acidente vascular cerebral hemorrágico, como já falado aqui anteriormente. Tendo sido diagnosticada com tetraparesia, que consegue na perda parcial da motricidade nos 4 membros. Diante de seu estado de saúde, dentre todas as terapias indicadas a seu tratamento, foram solicitadas pelos médicos que assistem que a mesma fosse submetida ao método TheraSuite, sendo indevidamente negado pela parte recorrida, apesar do alto valor das mensalidades, que à época de ingresso dessa demanda já ultrapassava os R$5 mil por mês, pagas com muito esforço pelo seu genitor. Excelências, com a impossibilidade de custeio do tratamento que trouxe notáveis melhoras ao quadro clínico, esta recorrente ficou extremamente desestabilizada em situação de aflição psicológica e de clara angústia, pois acreditou que certamente iria ocorrer uma piora no seu quadro clínico em decorrência da interrupção no tratamento. Vale ressaltar que por diversas vezes o seguro-saúde descumpriu essa obrigação de fazer, mas sempre eu, como causídico, lembro da decisão que foi dada
de forma liminar, e também foi corroborado em site de sentença, e aí eles fazem hora no popular e continuam a cumprir. Mas sempre temos problemas. Isto porque, após o AVC sofrido, a senhora Juliana Fialho não se movimentava e nem falava. Contudo, após ser submetida a esse método, vinha conseguindo elaborar frases curtas e realizar alguns poucos movimentos dos seus membros superiores, garantindo a manutenção da sua qualidade de vida e evolução do seu quadro de saúde em todos os aspectos. Desta forma, em que pese o máximo respeito à decisão de primeiro grau, como pode, excelências, o pretor de origem afirmar que não houve nenhum dano causado pela recorrida, quando todo o vasto lastro probatório demonstra o contrário? Inclusive, na sentença, o magistrado de primeiro grau fala: por sua vez, quanto ao dano moral, torna-se descabida a indenização pretendida, haja vistas de se tratar de interpretação de regra do contrato e das normas da agência reguladora competente, conforme jurisprudência. Mas, excelências, como eu falei anteriormente, o próprio parecer do Ministério Público nos autos de origem reconhece a existência desses danos morais pretendidos pela recorrente. Assim, dessa maneira, os danos morais suportados pela recorrente tornam-se evidentes diante dos fatos que deram origem à presente ação, pois eles decorrem da injustificada negativa do custeio do tratamento prescrito à autora, que sofreu AVC no ano de 2012 e se encontra desde então em tratamento para se livrar das sequelas advindas do referido infortúnio. Tal recusa na prestação dos serviços, além de significar sério prejuízo ao tratamento, é causa de danos morais, sim, porque abala diretamente a vida da recorrente e a paz de sua família. A conduta da recorrida não pode ser ignorada, vez que se trata de uma jovem que teve sua vida interrompida após um AVC, com total desprezo, atentando diretamente contra sua dignidade e debilitando ainda mais o seu estado de saúde. E vale ressaltar que o presente pleito não visa enriquecimento ilícito. R$50 mil não enriquece ninguém, excelências, mas tão somente a garantia de um direito violado de forma clara. As negativas infundadas dos planos de seguros de saúde não podem se tornar rotineiras, pois existe a preservação de uma vida no meio de todo o imbróglio, e nada mais justo que a recorrida seja penalizada por suas condutas ilegais. A indenização dos danos puramente morais deve representar punição forte e efetiva, bem como remédio para desestimular a prática de atos ilícitos, determinando não só a recorrida, mas também a outras empresas a refletirem bem antes de causarem prejuízo a outrem, que é o que chamamos, né, do caráter pedagógico do dano moral. E por esta razão, excelências, nós suplicamos pelo provimento da nossa apelação. Muito obrigado, doutor Jaime. Passo então a palavra ao eminente relator para proferir o seu voto. Pois não, senhor presidente, passando aqui a leitura da proposta de emenda. Direito do consumidor, apelações cíveis, ação de obrigação de fazer, plano de saúde, paciente portadora de tetraparesia, recomendação médica de fisioterapia especializada pelo método TheraSuite, exclusão da cobertura contratual, possibilidade, artigo 10, inciso 7 da Lei 9.656, de 98, precedentes do STJ e deste sodalício, danos morais não configurados, recurso da autora conhecido e desprovido, recurso da Bradesco Saúde conhecido e provido. Sentença reformada, é assim como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Como vota o eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos? Com o relator, presidente. Como vota a eminente desembargadora Maria Regina? Com o relator, presidente. Muito obrigado. Então, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu dos recursos para negar provimento para o autor e dar provimento para a Bradesco Saúde. Muito obrigado, doutor Jaime. Chama a julgamento, então, próximo, processo número 11 da pauta. Trata-se da apelação cível 026-0503-26.2021.0001, de origem da 11ª Vara Civil de Fortaleza, tendo como apelante
Magna Locações Limitada, como apelado Claro S.A. Processo da minha relatoria. Solicitou sustentação oral o doutor Luan Ribeiro Borba. Pois não, doutor. Doutor Luan, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Com certeza, Excelência. Então, Vossa Excelência tem um prazo regimental de 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Meu bom dia a todos, sem desmerecer ninguém, mas aproveitando nosso tempo, Vossa Excelência já foram bem agraciadas pelos meus colegas. O caso hoje promete ser bem breve. Trata-se da possibilidade de condenação em danos morais para pessoa jurídica decorrente da falha da prestação de serviço de telefonia. No caso, a parte apelante, a Magna Locações, do Grupo Carneiro de Melo, tem contrato com a operadora Claro para fornecer seus números de telefone. No caso, nós estamos falando de 83 linhas de telefone, que vão desde os diretores até vendedores, motoristas, quaisquer funcionários da empresa. E desde o ano de 2020 até 2021, a empresa veio sofrendo com diversas falhas nessa prestação de serviço, culminando com o bloqueio de algumas linhas. Esse ponto foi discutido durante o processo de cognição exauriente. Então, a gente não está discutindo se existiu ou não falha. A falha existiu, e nós tivemos na sentença do juiz singular, a doutora Daniele, a improcedência do pedido de dano moral, por entender que não existe aplicação do dano in re ipsa para a pessoa jurídica. Inclusive, na sentença da doutora Daniele, juntou alguns precedentes recentes de algumas câmaras de direito privado desse tribunal. Fico muito feliz de vergastar uma sentença da doutora Daniela pela fundamentação. Uma sentença bem fundamentada permite o advogado poder fazer a dialeticidade e não apenas repisar os pontos que mencionou na petição inicial. No caso, por que nós entendemos que merece a reforma essa sentença de improcedência dos danos morais e os danos causados à imagem do Grupo Magna? Ressaltando que a Magna Locações é o Grupo Carneiro de Melo, Hotel Carmel, Magna Locações e todo o Grupo Carneiro de Melo. E com a falha, o bloqueio dos telefones, nós temos inúmeros prejuízos. Imagine você tentar fazer uma reserva num hotel, nos mais caros do estado do Ceará, e não conseguir fazer uma ligação para um telefone. Isso por si só, entendo, com todo respeito à decisão da doutora Daniela, que macula a imagem da empresa. E nós temos, além dessa questão do dano in re ipsa, que nós podemos discutir se existe ou não para a pessoa jurídica, um fato que foi exposto na inicial, quando o diretor da empresa, o doutor Vitor Carneiro de Melo, ele foi uma viagem a São Paulo, justamente para tentar comprar um empreendimento hoteleiro, e ficou sem acesso ao telefone. Infelizmente, e eu falo isso infelizmente por conta da minha criação, o mundo hoje peca muito pela questão do julgar a pessoa pela imagem. Então, eu sou um dono de uma rede hoteleira e a pessoa que me vai vender o terreno não sabe se eu nem conseguir pagar minha conta de telefone. Eu sei que, para a maioria de nós, isso parece um absurdo, mas para o mundo empresarial, a imagem e o que a pessoa aparenta ter conta muito. E eu entendo que essa falha da prestação de serviço da Claro, que ressaltando, nós não estamos discutindo se existiu ou não falha, a falha já foi configurada, se essa falha gera a possibilidade de compensação por dano moral para uma pessoa jurídica. Então, eu gostaria que Vossas Excelências fizessem essa deliberação com o intuito, claro, do nosso requerimento de reversão da sentença para dar provimento aos danos morais para o Grupo Magna Locações. É o nosso pleito, Excelência, ficar à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, doutor Luan Ribeiro. Sou o relator desse processo. Passo, então, com permissão dos meus pares, a leitura da proposta de emenda. Direito Civil e Processual Civil, recurso de apelação civil, ação de indenização por danos morais, dano moral à pessoa jurídica, não presumível, abalo à honra objetiva da promovente, não comprovado, precedentes, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É o meu voto. Como voto, então, o eminente desembargador Paulo de Tarso. Eu acompanho Vossa Excelência. Obrigado. Como voto, então, a eminente desembargadora Maria Regina. Acompanho Vossa Excelência.
Obrigado, desembargadora. Passa, então, a proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, então. Obrigado, excelências. Bom dia. Chama a julgamento processo 71 da pauta. Trata-se da apelação cível 01-34-418-14.2018.0001, da origem da 28ª Vara Civil de Fortaleza. Apelante, Banco Itaú Consignado S.A. Apelado, Marcos Conceição Leles. Da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, solicitou sustentação a doutora Ana Beatriz Soares de Oliveira. Presente a doutora Ana Beatriz? Sim, excelência. Sim, excelência. Ok. Doutor Paulo. Senhor presidente, então a doutora Ana Beatriz representa o Banco Itaú, que é o apelante, é isso? É isso, sim, né? sim, isso mesmo. Então, nós estamos dando provimento ao recurso do Banco Itaú. Doutora, ainda tem interesse na sustentação oral? Então, eu dispenso, excelência. Obrigado, então, doutora Beatriz. Com a palavra, eminente relator para proferir o voto. Muito obrigado, senhor presidente, com a proposta de emenda. Apelação exclusiva do banco, prioridade de tramitação, conforme o artigo 1048, inciso 1 do CPC de 2015 e Estatuto do Idoso. Sentença procedente do pedido de limitação de desconto diante do somatório das parcelas de contratos de crédito. O tema não comporta grandes digressões. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, do tema 1085, fixou a tese repetitiva. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei número 10.820 de 2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Paradigma de julgamento do STJ, o RESP número 1.863.973 de São Paulo. Então, por conta disso, o meu voto é pelo provimento do recurso, senhor presidente. Assim como eu voto. Muito obrigado, eminente relator. Como voto, o eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Acompanho o relator, presidente. Como voto, o eminente desembargador Maria Regina. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Passa, então, a proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Próximo, então, que solicitou a sustentação oral, é o processo 111 da pauta. Trata-se da apelação cível, sequências de 30.1335-24.2019.0203, de origem da Vara Única da Comarca de Ocara, tendo como apelante Banco Itaú Consignado S.A., como apelada Maria Angelita da Silva, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, solicitou sustentação oral também a doutora Ana Beatriz Santos de Oliveira. Passamos, então. Doutora Ana Beatriz, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Vossa Excelência, então, tem 15 minutos, período regimental, para sustentação oral. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, aos julgadores, aos meus colegas advogados, aos servidores da Justiça, a quem mais nos assistiu. Nesse caso, excelências, em síntese, a parte apelada, ela afirma que sofreu prejuízo decorrente da contratação de empréstimo consignado, que ela alega desconhecer, e ela afirma que os descontos que são feitos no seu benefício têm lhe causado danos de ordem moral e material, motivo pelo qual ela ajuizou a demanda. Acontece que esse contrato que foi firmado pelas partes, de fato, essa legalidade desse contrato restou comprovada nos autos através justamente da juntada do instrumento contratual feita pelo banco, e nesse contrato é possível perceber, excelências, que existe uma coincidência das assinaturas que tem no contrato com as assinaturas que tem nos documentos pessoais da parte autora. Além disso, restou comprovado nos autos, através da juntada de TED, que o valor foi disponibilizado para a parte autora, né, o valor que foi contratado foi disponibilizado para a autora, e é por isso que o banco vem, excelências,
chamar atenção, demonstrar que não há que se falar em não conhecimento desse contrato, uma vez que ela usufruiu desse negócio jurídico, ela se beneficiou com esse negócio jurídico. Outro ponto que merece destaque é que o desconto da primeira parcela do empréstimo do benefício da parte autora aconteceu em 3 de 2014, e o ajuizamento dessa demanda só aconteceu em 11 de 2019, ou seja, aconteceram diversos descontos de parcelas e somente em 2019 a parte autora ingressou com a demanda. E diante de todas essas provas que foram juntadas, diante de todos esses fatos que foram apontados pelo banco, é que nós entendemos que existe a legalidade da contratação, né, que a parte autora, ela também se beneficiou dessa contratação, e é por isso que não há que se falar em falha na prestação de serviço, muito menos em dever de indenizar, porque além da demonstração de ausência de ato ilícito, no caso em análise, como nós sabemos, excelências, a condenação em danos morais, ela manda uma prova detalhada de um sofrimento que, de fato, a parte autora tenha sofrido, que tenha lhe causado sequelas, e, no caso em análise, nós não percebemos a demonstração disso por parte da autora. E, diante de tudo que foi exposto, tanto nessa sustentação oral, como no recurso que foi apresentado pela parte autora, na sua peça de defesa, é que o banco vem requerer que seja acolhido o recurso e julgado improcedente os pedidos feitos na inicial, é o que se requer. Obrigado, doutora Ana Beatriz. Com a palavra, eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. A leitura aqui da proposta de emenda. Apelação exclusiva do banco. Prioridade de tramitação conforme o artigo 1048, inciso 1 do CPC. Estatuto do Idoso. Sentença procedente do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica. Repetição do IDEP e indenização por danos morais. Cotejo analítico de tese e antítese. Ausência de comprovante de depósito, transferência bancária e de crédito. Documento essencial. Casa bancária não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso 2 do CPC. Inteligência da súmula número 479 da STJ. Repetição do indébito conservada sob pena de reformácio impérios, danos morais configurados, arbitramento preservado. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Ceará. Desprovimento, assim como eu voto, senhor presidente. Obrigado, eminente relator. Como voto, eminente desembargador Raimundo Nonato. Acompanho o relator, presidente. Como voto, eminente desembargadora Maria Regina. Acompanho o relator. Obrigado. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. A doutora Ana Beatriz ainda continua conosco, ainda tem outros processos. O seguinte seria o 138 da pauta, foi adiado, pedido da relatora. O seguinte é o 55. Trata-se da apelação cível 0050478.2021.0073, de origem da Vara Única da Comarca de Croatá. Apelante Banco Itaú Consignado S.A., apelada Antônia Vieira Paiva Costa, processo da minha relatoria. Doutora solicitou a sustentação, doutora Ana Beatriz Santos de Oliveira. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutora Ana Beatriz? Sim, Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigada. Nessa demanda também tratamos acerca de um empréstimo consignado, que a parte autora afirma que não contratou. Acontece, Excelência, inicialmente o banco, a parte apelante, ela levantou a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque foi feito um pedido de audiência de instrução e julgamento nesse caso, mas o juízo de origem, ele julgou de forma antecipada a demanda, sem que houvesse essa análise do pedido, a devida dilação probatória, né? Então, o banco, justamente tentando evitar esse cerceamento de defesa, uma vez que ele queria ouvir a parte autora, né, fazer essa audiência de instrução e julgamento para poder apresentar suas testemunhas, é que o banco vem requerer que seja acolhida a preliminar. E no mérito, nós íamos destacar a legalidade desse negócio jurídico, esse negócio jurídico que foi devidamente assinado em 29 de 10 de 2020, no valor de R$ 12.635,73,
E, nesse caso, excelências, eu gostaria de chamar a atenção para o recebimento desse valor de R$ 12.635,73 pela parte autora. Esse valor foi transferido para a conta da parte autora, isso restou comprovado nos autos, existe um comprovante que foi apresentado nos autos, e, por esse motivo, resta comprovada não somente a legalidade da contratação, mas também a inexistência de um dano que tenha sido sofrido pela parte autora, porque ela se beneficiou do negócio jurídico. Então, não há como se falar em um dano quando a parte autora ela se beneficia daquilo que ela tenta contestar. Outro ponto importante e que deve ser observado é que a assinatura que consta nos documentos da parte autora, ela é idêntica à assinatura que consta no contrato que foi assinado pela parte, e isso corrobora também a nossa tese de regularidade da contratação. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que os documentos que foram apresentados pela parte autora no momento da contratação, eles foram apresentados nos autos e correspondem aos documentos que ela também juntou em sua peça inicial, e isso afasta a possibilidade de que terceiros fraudadores estejam se apropriando desses documentos para efetuar vínculos contratuais em nome dela. E, dessa forma, é que o banco entende que a contratação foi demonstrada a regularidade da contratação, e também por isso que nós viemos requerer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando improcedentes pedidos feitos na inicial. É o que se requer, excelências. Muito obrigado, doutora Ana Beatriz. Sou o relator deste processo. Com a permissão dos meus pares, passo então a leitura da proposta de emenda. Direito processual civil e do consumidor, apelação cível, ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com repetição de indébito e danos morais. Preliminar de legitimidade, preliminar de cesseamento de defesa, inocorrência, preliminares afastadas. Empréstimo consignado, contrato que não preenche os requisitos do artigo 595 do Código Civil, nulidade do negócio jurídico, falha na prestação de serviço, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva, restituição dos valores indevidamente descontados, tese fixada no ARESP número 676.608, Rio Grande do Sul, do STJ, modulação dos efeitos, quanto indenizatório reduzido, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, evidência de litigante quanto mais, juro de mora, termo inicial, evento danoso, recurso do banco conhecido e parcialmente provido. Estamos reduzidos aqui, por se tratar de litigante quanto mais, de R$3.000 para R$500, doutora Ana Beatriz. É o voto. Como voto, a eminente desembargador Paulo de Tarso. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Como vota a eminente desembargadora Maria Regina. Vossa Excelência. Muito obrigado, então. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Próximo processo também da doutora Ana Beatriz, trata-se do processo 19 da pauta. Apelação cível 020-1411-38.2022.0113, de origem da Vara Única da Comarca de Jucás. Apelante Banco Itaú Consignado S.A., apelada Antônia Tavares de Oliveira. Processo da minha relatoria, solicitou sustentação oral, doutora Ana Beatriz de Oliveira. Doutora Ana Beatriz, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação oral. Obrigada. Na presente demanda, a parte apelada também afirma que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício justamente em razão de empréstimos consignados que foram registrados em nome do réu e que ela afirma não reconhecer. Inicialmente, o banco levantou a prejudicial de prescrição, uma vez que, como demonstrado nos autos, a contratação aconteceu em 13 de 2 de 2019, sendo que o primeiro desconto somente aconteceu em 4 de 2019 e a ação só foi ajuizada em 12 de 2020. E dessa forma, excelências, o banco entende que merece acolhimento a prejudicial de prescrição trienal. Já no que diz respeito ao mérito, o banco vem apenas destacar que os contratos que são contestados pela parte recorrida, pela parte apelada, foram de fato celebrados e, inclusive, esses valores que foram disponibilizados por meio de TED, em conta bancária de titularidade da própria parte autora,
foram uma forma de beneficiar a parte autora. Ela se beneficiou desse negócio jurídico e nós batemos de novo nesse ponto de que a parte autora ela não pode alegar um dano quando ela se beneficia, né? Ela contesta um negócio jurídico que foi benéfico a ela. Quanto ao fato da parte autora ela ser analfabeta, é necessário destacar que essa condição não a torna incapaz para os atos da vida civil. Além disso, embora o magistrado de primeiro grau ele afirme que no instrumento contratual, que é contestado pela parte autora, não conste a assinatura de duas testemunhas, eu quero chamar a atenção para que foi apresentado um contrato devidamente assinado pela parte autora e também com a subscrição de duas testemunhas. Então, é nesse ponto que nós queremos chamar a atenção de Vossas Excelências, pedir a reforma da sentença, porque não restam dúvidas de que a parte autora, ela contratou, foi apresentado o contrato firmado por ela, também foi apresentado o valor que foi disponibilizado para ela, a comprovação desse valor que foi disponibilizado, e é por isso, Excelências, que não há que se falar em qualquer argumento fático jurídico que demonstre a ocorrência desses danos, seja na esfera moral, seja na esfera material, e é por todo exposto que o banco vem requerer que seja provido o recurso e reformada a sentença para julgar improcedentes pedidos feitos na inicial. Muito obrigado, doutora Beatriz. Passo, então, com permissão dos meus pares, a leitura da ementa aqui do voto. Direito processual civil e do consumidor, apelação cível, ação declaratória de inexistência de negócio jurídico combinado com repetição de indébito e danos morais. Preliminar de prescrição trienal e inocorrência, preliminar afastada, empréstimo consignado, contratação com analfabeto, contrato que não preenche os requisitos do artigo 595 do Código Civil, ausência de assinatura a rogo, nulidade do negócio jurídico, falha na prestação de serviço, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva, dano moral configurado, quanto mantido, dano material, restituição dos valores indevidamente descontados, deferida a compensação do valor comprovadamente disponibilizado à autora sob pena de enriquecimento ilícito, apelo conhecido e parcialmente provido. É como voto eminente desembargador Paulo de Tarso. Eu acompanho Vossa Excelência, presidente. Muito obrigado. Como voto a eminente desembargadora Maria Regina. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado, desembargadora. Então, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Passemos, então, ao próximo. É o 15, também da pedido de sustentação da doutora Ana Beatriz. 15 da pauta, trata-se da apelação cível 026.0010-78.2023.0001, de origem da 17ª Vara Cível de Fortaleza. Apelante, Júlia Ribeiro de Holanda. Apelado, Itaú Unibanco S.A., processo da minha relatoria. Doutora Ana Beatriz, nesse processo aqui, o voto provisório é favorável ao banco. Vossa Excelência insiste na sustentação oral? Não, Excelência, eu dispenso. Então, vou ler a proposta de ementa. Direito civil, recurso de apelação cível, ação declaratória de inexistência de negócio jurídico combinado com indenização por danos morais, empréstimo consignado, pessoa alfabetizada, julgamento de improcedência, pretensão de reforma, descabimento, regularidade do negócio jurídico comprovada, agente bancário que juntou o contrato assinado, documentos pessoais da parte autora e comprovante de transferência do valor emprestado, inexistência de conduta ilícita, dano moral não comprovado, recurso de apelação conhecido e desprovido. É o meu voto. Como voto a eminente desembargador Paulo de Tarso. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como voto a eminente desembargadora Maria Regina. Acompanho Vossa Excelência. Agradeço. Então, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Muito obrigado, então, doutora Ana Beatriz. Eu acho que da senhora não tem mais. Finalizei. Obrigada, Excelência, pela atenção. Bom dia a todos. Bom dia. Então, chama a julgamento o processo da pauta número 141. Trata-se da apelação cível, sequência de 4 zeros,
497-24.2019.0028, de origem da 2ª Vara da Comarca de Acaraú. Apelante, Sebastião Tarcísio de Souza. Apelado, Banco Pan S.A. Processo da relatoria da eminente desembargadora Maria Regina de Oliveira Câmara. Pediu sustentação oral, doutora Thaís Fernandes Antunes. Presente, doutora Thaís? Bom dia, excelência. Sim, presente. Doutora Regina, desembargadora Regina, podemos continuar? Podemos. Doutora Thaís, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, sim. Então, Vossa Excelência tem o tempo regimental de 15 minutos para sustentação oral. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos, excelências. Nesse caso, a parte apelada alega ter sido surpreendida por descontos em seu benefício proveniente de um contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan. Nesse caso, foi proferida sentença de total improcedência dos pedidos autorais. Entendemos que, no que diz respeito ao contrato, este foi apresentado ao tribunal de forma integral, legível, bem como toda a documentação foi fornecida pela parte. Então, ressalto que o contrato é válido e não apresenta irregularidades, tendo sido devidamente assinado pela parte contratante, estando, inclusive, ciente de acordo com seus termos. Então, embora a parte afirme desconhecer qualquer acordo celebrado, é evidente que foi necessário apresentar os documentos requeridos no momento adequado para comprovar a sua identidade, a fim de formalizar o referido negócio. E constatou-se novamente, né, a inexistência de qualquer irregularidade. Excelências, nesse caso não houve qualquer dano à parte autora, seja de ordem moral, material. O que houve foi tão somente a cobrança de valores oriundos de um contrato devidamente firmado entre as partes. Então, nesse caso, requeremos a manutenção da sentença de improcedência. São essas minhas considerações. Obrigada. Muito obrigado, doutora Thaís. Passa a palavra à eminente relatora para o voto. Senhor presidente, a sentença foi confirmada pela improcedência. Ela quer que eu leia a emenda? Doutora Thaís, quer ver a leitura da emenda? Não, excelência. Ok. Ok. A sentença foi pela? Sentença de improcedência confirmada. Confirmada, né? Então, como voto, o eminente desembargador Raimundo Nonato. Acompanho a relatora, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também voto neste processo e acompanho a eminente relatora. Passo, então, a proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigada e bom dia a todos. Obrigado, doutora Thaís. Então, vamos ao último, que solicitou sustentação oral. Trata-se do processo número 32 da pauta. Trata-se da apelação civil 024-1683-56-2021.0001, de origem da 26ª Vara Civil. Apelante, CAMED, Consultoria em Saúde Limitada, apelada Camille Queiroz Monteiro. Processo da minha relatoria, solicitou sustentação oral doutor Alexandre Magalhães, aqui presente. Doutor Alexandre, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência tem o prazo de 15 minutos para sustentação oral. Primeiramente, bom dia, doutor desembargador Marcos William, doutor desembargador Paulo de Tarso, doutor desembargador Raimundo Nonato, doutora desembargadora Regina, o douto e justo representante do Ministério Público, Defensoria Pública, assistentes e serventuários de Justiça, Força Policial, os advogados que estão ainda aqui na forma digital presente e os pais do apelado que aqui estão. Trata-se de apelação em face de uma sentença que deu provimento ao processo que tramitou na 26ª Vara Civil, que determinou a apelante que essa ou fornecesse ou custeasse o tratamento dado a Gael Queiroz. Gael Queiroz é um lutador, excelências. Gael Queiroz nasceu em 2016, com 27 semanas
ao passo que o normal seria uma gestação de 40 semanas. Submetido a 3 cirurgias de crânio. Gael Queiroz foi diagnosticado com paralisia cerebral. Encefalopatia crônica. Esse menor, ele acompanha o pai, que é oficial do Exército, e por isso deve fazer a sua peregrinação por todas as regiões do país, em pelo menos 4 cidades diferentes. Por último, atendendo à solicitação do pai, que aqui em Fortaleza tem, Gael Queiroz, a possibilidade de tratamento por ser associado à CAMED, chega à cidade de Fortaleza, transferido do Rio de Janeiro, e procura, então, o tratamento necessário que foi prescrito por uma médica especialista neuropediatra. A CAMED, então, indica que Gael poderia ser atendido em uma clínica credenciada pela CAMED. Os pais, naturalmente, procuram a clínica, e a clínica diz o seguinte: com este diagnóstico, nós não oferecemos o tratamento. A clínica vem oferecer tratamento a crianças com espectro de autismo, o que não é a situação do Gael. Diante disso, passou então os pais a procurarem a possibilidade de tratamento em outras clínicas, encontrando na clínica Evolude o método de tratamento que é o Trainee 7, que é uma compilação de vários tratamentos multidisciplinares e interdisciplinares. Ingressa, então, em justiça, buscando a prestação jurisdicional para que seja respeitado o direito daquele menor deficiente, com a complexidade de sua paralisia cerebral diagnosticada. Prontamente foi dada a tutela provisória. O Gael, então, é assistido desde então na clínica. Seus pais acompanham o tratamento, que é dispendido 5 dias da semana por 4 horas diárias. Eles acompanham e é evidente, contrariando o que sustenta a apelante, que o Trainee 7 é, sim, um método cientificamente demonstrado que tem eficácia. Esta foto aqui demonstra de como o menino Gael iniciou o seu tratamento na clínica Evolude, que adota o Trainee 7. Aqui está a maior prova de que, e eu passo, se assim quiserem, para cada um dos desembargadores que estão aqui, de que não pode prosperar o argumento da apelante de que o Trainee 7 não é um tratamento que demonstre uma eficácia cientificamente comprovada. O Trainee 7, ele tem sido buscado por vários outros pacientes, aqui mesmo na cidade de Fortaleza, porque a clínica Evolude é a única clínica que oferta o Trainee 7. E, no entanto, sustentou a apelante que, além de a doutora que prescreveu o laudo, a doutora neuropediatra, não ter acostado que deveria ser dispensado para aquele paciente o Trainee 7, sustenta que o Trainee 7 não tem uma comprovação científica. Nos autos constam mais de uma prova de que, sim, o Trainee 7
ele é apontado por especialistas, por professores universitários, por mestres em fisioterapia, que é um tratamento cientificamente adotado e com resultados eficazes. Sustenta ainda a apelante que em nenhum momento ela negou o tratamento a ser dispensado pelo seu associado. Por mais de uma vez, os pais se debruçaram sobre os balcões da CAMED, buscando uma solução para a questão. O Gael ficou de janeiro a julho, sem nenhum tratamento, contrariando o que havia dito a neuropediatra, de que ele não poderia, o tratamento é contínuo. Mas, ainda assim, ela sustentou de que, não, nós temos aqui. Ora, a clínica foi enfática e consta nos autos a prova. Nós não tratamos com este diagnóstico, apenas tratamos com autismo. E daí a motivação dos pais. Os pais não elegeram porque quiseram a clínica Evolude. Daí a motivação dos pais em buscarem um tratamento para o seu filho. Os pais, hoje, Excelência, bancam o percentual de 25% do seu tratamento, que roda na casa, hoje, de quase R$7.000. E assim a CAMED custeia os 75%. É um tratamento altamente caro, além de complexo, ele é economicamente inviável para que, diante da hipossuficiência de seus pais, seja custeado por ele. O Gael, ele faz há 4 anos esse tratamento e os resultados eles estão muito, muito, muito evolutivos. Interromper esse tratamento agora seria trazer uma involução ao tratamento dispensado ao Gael. Portanto, entende essa sustentação oral aqui, que aqui podemos estar fazendo um bem ao Gael, que tem, por força de lei, sim, mas mais do que isso, ele tem, na condição humana, o direito de tratar o seu mal, cuidar de sua saúde, de ser incluso na sociedade, mesmo com todas as deficiências que lhe trazem o mal de uma paralisia cerebral. Gael, quando diagnosticado, recebeu de seus médicos um diagnóstico de que ele não sentaria, de que Gael não andaria, não falaria, enxergaria pouco. Gael hoje anda, levanta, fala, enxerga, ouve, tudo fruto do tratamento. Então, acreditamos que aqui nós podemos estar fazendo um bem ao Gael, dando a possibilidade dele, acima de tudo, de ser feliz, incluso em nossa sociedade. Estas são as razões da minha sustentação oral, no sentido de manter a sentença muito bem prolatada, de um processo extremamente saneado em primeiro piso, mantendo em todos os pontos a sentença prolatada em primeiro piso, para que o Gael possa ter o seu tratamento e seus pais possam ter o mínimo de tranquilidade de que seu filho realmente tem a possibilidade de se ter um futuro melhor, de ter uma condição de saúde melhor. Eu agradeço a todos e é a minha primeira sustentação oral. Após 35 anos de serviço ao Exército Brasileiro, eu agora estou aqui numa nova profissão. Desculpe alguma gafe, o nervosismo, mas eu procuro fazer aqui o justo. E o justo me parece, sim, se atender ao Gael. Agradeço a todos mais uma vez.
Muito obrigado, doutor Alexandre Magalhães. Parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral. E vou ler, então, a ementa e vou pedir permissão aos eminentes pares para ler toda a proposta de ementa e não apenas a parte negritada, em atenção do doutor Alexandre e os pais do apelante que aqui se encontra, da apelada, no caso, o Gael. Representado pela sua genitora, a senhora Camille Queiroz Monteiro. Apelação cível ou ação de obrigação de fazer, combinado com indenização por danos materiais e morais, e resignação do plano de saúde. Análise sobre a obrigação de custeio de tratamento intensivo interdisciplinar, trainee 7, a paciente portador de paralisia cerebral. Falta de comprovação acerca da eficácia do método. Recusa justificada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. 1. O cerne recursal cinge-se na análise da obrigação ou não do plano de saúde de prover o tratamento intensivo interdisciplinar trainee 7 ao autor, menor impúbere, portador de problemas neurológicos e paralisia cerebral, visando assegurar o acompanhamento por equipe multidisciplinar e evitar o agravamento do estado de saúde do paciente. 2. A segunda sessão do STJ firmou entendimento no sentido da taxatividade mitigada do rol dos procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANSS, tendo fixado como uma de suas teses uniformizadoras a possibilidade excepcional de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que preenchidos os seguintes requisitos. 1. Não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol de saúde suplementar. 2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renomes nacionais, como Conitec e Natjus, e estrangeiros. E 4. Seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento feito para a Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva de causa da ANS. Isso diz respeito a um julgamento do embargo no recurso extraordinário número 1.886.92929 de São Paulo e 1.889.704 também de São Paulo, da relatoria do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, da segunda sessão, julgado no dia 8/6 de 2022. 3. Nesse passo, em que pese a possibilidade de concessão do procedimento fora do rol da ANSS, o método do trainee 7, pleiteado pela hora apelada, segundo as notas técnicas do Natjus, não encontra evidências científicas da sua eficácia, o que impede de ser fornecido pela operadora apelante. No mesmo sentido, precedentes dos tribunais pátrios. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Como voto. Como voto, eminente desembargador Paulo de Tarso. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Como voto, eminente desembargadora Maria Regina. Acompanho Vossa Excelência. Proclama, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. É o resultado. Muito obrigado, doutor Alexandre. Não há mais processo para sustentação oral. Isso. Todos os processos, então, já foram votados de forma provisória, então indago aos eminentes desembargadores se confirmam os votos provisórios. Desembargador Raimundo Nonato Silva Santo. Confirmo e ratifico todos os votos, senhor presidente. Desembargador Paulo de Tarso. Confirmo todos, senhor presidente. Desembargadora Maria Regina. Confirmo todos os votos. Eu também confirmo todos os votos provisórios. Então, anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório previamente sejam os inclusos na pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Não há mais processo a serem julgados. Pergunto aos eminentes desembargadores se teriam, ao final da sessão, alguma manifestação. Desembargador Raimundo Nonato? Nada. Desembargador Paulo de Tarso? Desembargadora Maria Regina? Não, senhor presidente. Doutor Procurador, algum? Doutor Defensor? Também não tenho nada, apenas a agradecer. Termino hoje a minha missão como presidente interino e
Muito obrigado. Na próxima semana teremos a titular, a desembargadora Cleide, que voltará das... Muito obrigado, então. Muito obrigado, doutora Lorena. Agradecemos a presença de todos. Damos por encerrada a nossa sessão.